Ok, paz, Senhor, a todos, sejam bem-vindos. Eu vou fazer uma oração e aí a Sister Edmeia vai com a palavra. Senhor, nós te agradecemos por mais uma noite, Senhor, onde a gente pode estar na tua presença, Pai, onde a gente pode aprender mais da tua palavra, Senhor. Abre os nossos corações, o nosso entendimento, Senhor, para a gente receber da tua palavra, Senhor, e que a tua palavra possa vir, Senhor, fazer uma transformação, Senhor, e que pode, Senhor, overflow das nossas vidas para as vidas das outras pessoas, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por este privilégio que a gente tem de poder aprender mais da tua palavra. Amém. Graça e paz, meus queridos irmãos. Vocês todos aí que estão me ouvindo. Nós lembramos que semana passada a nossa intenção era até completar a primeira carta de Paulo a Timóteo. Houve um problema na transmissão e nós tivemos que interromper. Então, hoje, eu vou terminar. Falta o versículo 20 e 21 da carta, que é o conselho final, e então nós entraremos no primeiro capítulo da segunda carta de Paulo a Timóteo. Agora, então, nós vamos ler o que está escrito em 1 Timóteo 6, versículos 20 e 21, onde o apóstolo diz: E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns professando-o se desviaram da fé. A graça seja convosco. Mas nós lembramos que ainda quando ele fala antes, não ficou bem explicado o versículo 17, quando ele fala de ser fiel. Nós lembramos que Deus entregou a verdade a Paulo e Paulo entrega a verdade a Timóteo. E assim é que o evangelho da verdade é propagado. Assim nós somos os detentores da verdade e precisamos ser fiéis a isso. A palavra ciência, aqui no versículo 20, não se refere à tecnologia, quer dizer conhecimento. Aqui isso se dirige a uma seita herética que nós conhecemos como gnósticos. Eles se achavam conhecedores de tudo, mas eram hereges, falando de emanações de seres espirituais para captar adeptos. Ali em Éfeso, os gnósticos tinham uma doutrina que era uma estranha mistura de cristianismo com misticismo oriental, com filosofia grega e legalismo judeu. Pensa só nessa salada que eles queriam introduzir na igreja. Timóteo deveria editar esses ensinos, pois alguns, nós vemos aqui no versículo 21, pois alguns, não é, professando-os, se desviaram da fé. Está aqui, no versículo que nós acabamos de ver. Quando nós lemos aqui no capítulo 6, de 17 a 19, que Paulo falou sobre os ricos, eu não sei se deu para ver direito, porque eu não sabia que já estava fora do ar. Paulo já falou sobre o amor ao dinheiro, mas aqui ainda exorta para que as pessoas não depositem sua esperança nas riquezas. Ele fala de ser humilde. A riqueza leva a pessoa à soberba, se ela não vê nada melhor que os bens materiais. Porque as pessoas esquecem o que está escrito em Deuteronômio 8. É Deus que dá o poder para adquirir riqueza. Não somos senhores, somos mordomos. É possível ser rico aqui e pobre na vida eterna.
não é? Os ladrões, eles podem nos roubar os tesouros daqui, mas não os tesouros que nós conseguimos para lá em cima. Paulo dirige sua última frase, não a Timóteo, mas a toda a igreja, porque o pronome aqui está no plural. A graça esteja convosco. Quando escreveu a carta, o coração dele estava em toda a igreja. Por isso, nós podemos receber essa carta como um conselho para nós hoje. E aqui nós completamos a nossa meditação, a nossa revisão, porque todo mundo já leu, já conhece essas cartas, mas nós estamos fazendo uma revisão das cartas pastorais. E aqui nós começamos, então, hoje, o primeiro capítulo da segunda carta a Timóteo. Portanto, agora eu queria que vocês lessem comigo do versículo 1 ao versículo 5. Segunda carta de Timóteo, de 1 a 5, onde está escrito: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e conformidade com a palavra, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Quando Paulo, escreveu esta carta, a sua situação, meus irmãos, era dolorosa. Ele estava aprisionado em Roma e estava condenado à morte. Não se sabe por quê, mas alguns dos seus companheiros o abandonaram. E só Lucas, o médico, o que escreveu Atos, o que escreveu o terceiro evangelho, só Lucas o assistia. Era um momento de muita dor para esse irmão. Apesar disso tudo, a sua preocupação não era consigo mesmo. A preocupação dele era com Timóteo e o progresso do evangelho na terra. E, assim como na primeira carta, ele encoraja esse jovem pastor a ser fiel. Apesar de ser tímido e não ter a melhor saúde, ele tinha, às vezes, a tendência a deixar que as outras pessoas levassem vantagem sobre ele. Esse era o Timóteo. Paulo enviou Tíquico a Éfeso para substituir Timóteo, para que este viesse a Roma. Esta carta aqui é uma carta que vai lembrar muito da situação final de Paulo. Ele já estava com urgência, porque ele sabia que a qualquer momento a data da morte dele podia ser promulgada. Então, ele tinha pressa, ele queria ganhar tempo, ele tinha que preparar Timóteo para ficar com a incumbência de toda a igreja. Então, ele envia Tíquico para enviar Timóteo, para Timóteo vir logo estar com ele em Roma. Assim, quando Deus levou Paulo, o discípulo Timóteo assumiu a liderança espiritual das igrejas. Aqui, nesse primeiro capítulo, nós vemos
3 direções que Paulo dá a Timóteo para que ele conseguisse fazer um bom trabalho. Nós vamos ver essas direções. De 1 até 7, no capítulo 1, de 1 até o versículo 7, nós vemos o entusiasmo que ele tem. A pregação do evangelho não... Ai, meu Deus do céu. Alô? A pregação do evangelho não anda de mãos dadas com a timidez, com a falta de entusiasmo. Paulo encoraja Timóteo a manter a chama sempre acesa ao máximo, para manter o poder. E, para isso, tem alguém aqui que está me chamando, ele dá 4 áreas de encorajamento para Paulo, para Timóteo. No versículos 1 e 2, o amor de Paulo. Timóteo, meu amado filho. Isso é tão bonito, né? Timóteo, meu amado filho. É muito mais do que dizer Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Ele entra mais nas emoções e diz, meu amado filho. Ele, lá em 1 Timóteo, no 1, no versículo 2, ele diz, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Agora não, ele diz, meu amado filho. Vemos que o sofrimento e o amadurecimento de Paulo o levaram a ter um coração mais expandido no amor. E quanto mais nos assenhoramos do amor de Deus, nosso Pai, mais e mais expressamos esse amor paternal a todos os que estão sob os nossos cuidados. É interessante ver como nós vamos ficando com facilidade para expressar nosso amor pelas pessoas, expressar verbalmente. Eu tenho muito mais facilidade hoje de falar do meu amor pelas pessoas do que eu tinha antes, quando era jovem. Eu tinha um acanhamento de falar. Agora, com essa idade, eu falo. Quando eu vejo uma pessoa bonita, eu digo, como você está bonita. Pode ser homem, pode ser mulher. Eu tenho essa liberdade. Eu acho que o tempo nos confere essa liberdade. Agora nós vemos Paulo, com que facilidade ele fala dos sentimentos dele. Nós vemos que, no final da vida de Paulo, ele compreende bem a profundidade do seu amor paternal pelo filho discípulo Timóteo. As circunstâncias em que Paulo estava eram tão difíceis, mas o entusiasmo no reino era contagiante. Ele era embaixador, apóstolo do reino. Ele tinha certeza de que seu senhor, o mestre, cuidava de tudo. Não havia nada a temer. Ele tinha a promessa daquele Jesus que venceu a morte. Isso é interessante. Por isso, ele enviava graça e misericórdia e paz a Timóteo. De lá da cadeia, de lá preso do cárcere, condenado à morte, contando os seus últimos dias, ele enviava de lá graça, misericórdia e paz. É como dizer, eu tenho tanta graça aqui dentro, tanta misericórdia, tanta paz, que eu posso enviar para vocês. No versículo 3 e 4, nós vemos sobre as orações de Paulo. Deve ter sido muito encorajador saber que Paulo estava orando por ele, não é? Timóteo deve ter sentido uma segurança muito grande sobre isso. Paulo queria que Timóteo se juntasse a ele nos seus últimos dias aqui na terra, para a comunhão. Isso era um grande consolo para aquele apóstolo.
ele precisava de uma presença do seu coração. Paulo não estava feliz com o seu comportamento antes da conversão. Ele causou terror entre os cristãos, forçando o povo a blasfemar, negando a Cristo e concordando com o apedrejamento de Estevão. Ele pensava que estava servindo a Deus. Não é? Nós vemos o que Jesus Cristo diz em João 16, 12 e 3. Ele vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhecem ao Pai nem a mim. Isso Jesus Cristo diz em João 16, 2 e 3. Ele estava na ignorância espiritual. Paulo conheceu Deus, o Deus que os seus ancestrais conheciam. Afinal de contas, ele era hebreu de hebreus, como ele diz lá em Filipenses 3, no versículo 5. Seus pais lhe deram a fé ortodoxa judaica. Mas quando ele teve seu encontro com Jesus, ele descobriu que essa fé judaica era um preparo para o cumprimento da verdadeira fé em Cristo Jesus. Ele ouviu sobre Deus desde sua infância, mas só após o seu encontro com Jesus, ele começa a servir a Deus. No versículo 5, a confiança de Paulo em Timóteo, nós vamos ver. Paulo sabia que a fé de Timóteo era genuína e se manteria apesar das dificuldades. Lóide, a avó de Timóteo, foi a primeira convertida a Cristo na família. Depois, Eunice, a sua filha. Depois, Eunice, que era filha de Lóide e mãe de Timóteo. O pai de Timóteo era grego, está escrito lá em Atos 16, 1. E isso prova que sua mãe, Eunice, não praticava o judaísmo ortodoxo, senão ela não teria casado com um grego. Porém, a avó, Lóide, e a mãe, Eunice, ensinaram as escrituras a Timóteo desde a sua infância. Quando Paulo chegou a Listra, na sua primeira viagem, aconteceu provavelmente a conversão de Timóteo, e quando foi na sua segunda viagem missionária, ele recebeu Timóteo no seu grupo missionário. Com certeza, o apóstolo teve tempo para observar o trabalho desse rapaz e notou a sua fé genuína. Nos versículos 6 e 7, eu vou ler agora. Eu vou ler do 6 até o 14. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que é em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual nos não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso
Estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenho o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito que habita em nós. Vamos agora ver esses versículos 6 e 7. O dom de Deus a Timóteo. Paulo aqui relembra a Timóteo o tempo em que Deus o chamou para o ministério e a igreja local o ordenou. Então, Paulo impôs as mãos sobre ele. Foi ali, então, que Deus supriu o jovem com todo o dom espiritual que ele precisava para o trabalho no reino. É o Espírito Santo que nos habilita para servir a Deus e vencer o medo e a fraqueza. A palavra covardia, aqui no versículo 7, significa timidez e até covardia. O Espírito Santo nos dá o poder para testemunhar e para o serviço. E é impossível, então, tentar servir a Deus sem o poder do Espírito Santo, mesmo tendo todo o treinamento, toda a experiência. Nós não podemos servir a Deus, fazer discípulos, se o espírito do discipulado não estiver em nós. O Espírito Santo também nos dá o amor. Se temos amor pelas almas perdidas e pelo povo de Deus, certamente suportaremos os sofrimentos necessários ao ministério. Quantas pessoas não entendem, é tão difícil, não dá para explicar. Eu mesma não posso explicar. Eu estava, semana passada, nós fomos cedo para o aeroporto, porque eu tinha que estar 2h30 chegar em Goiânia. Eu cheguei para pregar à noite em Goiânia e, no outro dia, cedinho, saí para pregar sábado e domingo em Anápolis. Nós chegamos no aeroporto e disseram que o voo estava cancelado. Então, nos mandaram para o aeroporto internacional e o nosso avião saiu depois de meio-dia. Bem, nós chegamos depois de 20h, lá em Goiânia. A pastora ficou nos esperando embaixo. Nós subimos só para trocar uma roupa. Banho, nada, só lavar o rosto. Fomos para a igreja. Chegamos na igreja 9:10. Haviam mais de 2.500 mulheres, fora homens. Passaram a palavra para mim. O culto começou às 9h. Passaram a palavra para mim às 23h. Eu preguei até 00:15. E depois ainda teve outras coisas. Quando nós chegamos no hotel, que sentamos, eram 2h. Só que eu tinha que sair às 7h para ir para Anápolis, porque o culto começava às 9h. Então, não deu para dormir nem 10 minutos. Tomamos, eu cheguei lá, preguei de manhã, depois do almoço, eu dormi durante 2 horas. Dormi não, eu despenquei para levantar e ir para a igreja de novo pregar. Domingo à noite nós saímos para Goiânia, para dormir em Goiânia, para no outro dia aproveitar fazer nossos exames de sangue lá, que lá tem uma médica cristã que faz isso para nós, para fazer tudo depressa para tomar um avião para chegar aqui de noite. Que tal? As pessoas perguntam como que você aguenta. Eu digo,
é o entusiasmo. Existe um fogo que queima aqui dentro. Existe um desejo tão grande de não calar a boca, de anunciar, de falar a verdade, de falar o evangelho da verdade, de aproveitar o privilégio enquanto eu tenho fôlego de vida. É um fogo que queima, é um desejo tão grande, o cansaço vai embora. Não tem como. Olha, se nós temos amor pelas almas perdidas, se nós temos amor pelo povo de Deus, nós vamos suportar todos os sofrimentos necessários ao ministério. O egoísmo nos leva a ter medo, porque nos leva a buscar só as benesses do ministério. E temeremos perder o prestígio, o poder e dinheiro. O mesmo Espírito também nos dá autocontrole. Timóteo não precisava de outros ingredientes, só usar o que o Espírito já deu a ele. E tinha muitos motivos para se sentir encorajado, entusiasmado em seu ministério, pois Paulo o amava e orava por ele e confiava na sua fé genuína. O sofrimento, sem que nos envergonhemos dele. Paulo fala disso aqui a partir do versículo 8. Envergonhar é a palavra-chave nesse primeiro capítulo. Paulo não se envergonhava. Versículo 12. Ele diz: e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que coisa, né? Depende de onde está a sua fé, em quem está a sua fé, você se sente seguro. E Paulo aconselhava o seu discípulo a não se envergonhar. No versículo 8 e no versículo 16, não te envergonhes. No versículo 8, versículo 16, conceda o Senhor misericórdia à casa de Onésimo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Esse verbo envergonhar, aqui ele é muito repetido nesse capítulo 1. Ele diz que Onesíforo não se envergonhou das suas algemas. Não se envergonhe do testemunho do Senhor. Timóteo era um rapaz tímido por natureza. Deve ter procurado evitar circunstâncias que envolviam testemunho e sofrimento. Por isso, mais uma vez, Paulo dá a ele encorajamento. Deus nos dá poder. Ninguém gosta do sofrimento. Mesmo o Senhor Jesus orou em Lucas 22. Lá no versículo 42. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Lembra? Até Jesus. É normal. O homem normal não foi criado primeiro para o sofrimento. Quando Deus soprou vida no homem, aquele sopro não trouxe dor, não trouxe doença, não trouxe morte, não trouxe nada disso. Segunda, Paulo, em 2 Coríntios 12, você lembra? No versículo 7 e 8, ele orou 3 vezes para Deus tirar o espinho da sua carne. Porém, o sofrimento faz parte da nossa vida. Desde o momento em que o homem ficou desconectado de Deus pelo pecado, o sofrimento tomou lugar. Porque o homem
e toda a criação ficou sob maldição, precisamos lembrar que Deus diz: Adão, por tua causa, amaldiçoada é toda a terra. Não é? Nem sempre nós sofremos porque erramos. Podemos bem sofrer porque fizemos a coisa certa. Quantas pessoas acham? Mas, olha, se você está sofrendo, é porque não orou bem. Eu me lembro, isso é tão duro, quando nos acusam de coisa assim. Quando a minha filha morreu, irmã, às vezes é preciso a gente revisar a nossa vida diante de Deus, porque morte de jovem é julgamento. Me disseram isso. Morte de uma pessoa jovem como a sua filha é julgamento. Eu pensei, então João Batista foi julgado. Jesus também foi julgado. E todos os mártires cristãos foram julgados. Abel foi julgado. Para essas pessoas, a morte ainda é um mal. Eu disse, deixa eu lhe dizer, eu sei onde minha filha está. Estou muito satisfeita que ela esteja lá, sinto saudade, gostaria que ela estivesse aqui, mas eu sei onde ela está. As pessoas dizem isso. Depois morreu, de alguns anos, né? Morreu a Kay, outra filha, só que a Kay ia fazer 60 anos. E aí a desculpa era outra irmã, precisa revisar a sua vida, porque lá na minha igreja nós oramos por pessoas que tiveram câncer e as pessoas ficaram curadas. Eu digo, pois é. Mas a Kay não ficou curada e já está lá com Deus. Mas dizem isso, uma senhora me encontrou no aeroporto só para me dizer essas coisas. Como se o sofrimento ainda fosse, como eles chamam, um julgamento de Deus na sua vida. O sofrimento não é julgamento de Deus na nossa vida. O sofrimento faz parte do homem, desde que o homem passou a habitar o leste do Éden. Foi separado da árvore da vida. Então, às vezes, você está fazendo a coisa certa e o sofrimento vem. Olha Paulo, preso por causa do evangelho. Não é? Então, é falta de oração, é falta de vida com Deus. E todos os mártires, e todas as pessoas santas, não é? Às vezes, só porque estamos fazendo a coisa certa, nós vamos sofrer. No versículo 9, Deus nos chamou pela sua graça. Nós somos parte do grande e eterno plano que Deus predeterminou antes da fundação do mundo. E o sofrimento faz parte desse plano. Jesus Cristo sofreu na vontade de Deus aqui na terra. E todos os que têm fé em Deus vão sofrer também. Às vezes nós achamos que sofrimento é só estar preso. Não. Será que você não sofre? Quando você vê esse tanto de crianças na rua, aqui no Brasil, mendigos. Hoje eu tive que pular por cima das pernas de um para poder entrar no banco. Será que você não sofre de ver as pessoas sem poder comprar as coisas no supermercado? Porque as coisas deram um salto no preço que eu não sei mais como é que as pessoas estão vivendo. Será que você não sofre de ver filas para entrar no hospital e não tem médico? Será que você não sofre de ver pessoas não poderem mais tirar um celular da mão na rua ou comprar uma moto para serem? Você não sofre com isso. Você não sofre com o que está acontecendo na Líbia, na Ucrânia, no Afeganistão, no Paquistão? Você não sofre com o que está acontecendo aqui? Então, me desculpe, mas você não tem mais vida. O sofrimento é inerente à nossa vida.
Jesus Cristo, ele sofreu pela vontade de Deus aqui na Terra, não é? A ênfase aqui no versículo 9 é sobre a graça. Deus nos salvou. Ele não nos salvou pelas nossas obras, mas pela sua graça. Não foram as nossas obras que buscaram a salvação, foi a graça de Deus, porque Deus nos amou, ele derrama a sua graça. Isso não é fatalismo, é confiança em Deus. Essa graça nos é dada através de Cristo Jesus. No versículo 10, ele diz que Cristo venceu a morte. Paulo estava pronto para enfrentar a morte. Um inimigo vencido, e ele lembra a Timóteo que Cristo, pela sua morte e ressurreição, acabou com a morte, aboliu o poder dela, deixou-a inoperante. O que ficou da morte para nós foi a sombra da morte. Isso já fala o rei Davi no Salmo 23. A sombra nos apavora. Se você vê passar se é sombra de um caminhão, você se assusta. A sombra da boca de um leão assusta. Mas não mata ninguém, não é? Jesus não é somente o vencedor da morte, mas ele é a revelação da vida e da imortalidade. Nós somos imortais. O nosso corpo pode morrer, mas nós somos imortais. O que significa a incorruptibilidade, que se refere ao corpo ressurreto. De fato, a herança eterna, essa é para nós, meus irmãos. Nos versículos 11 e 12, não se envergonhe do prisioneiro do Senhor. Eu acho isso tão lindo. Não se envergonhe do prisioneiro do Senhor. Mesmo como prisioneiro, Paulo ainda sustentava o testemunho de Jesus. Embora as pessoas de Éfeso o abandonassem no momento da necessidade, ele foi abandonado. Ele ficou só. No versículo 15, ele diz: está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Ele foi abandonado. As pessoas de lá de Éfeso não quiseram vir depor a favor dele no momento da necessidade. Muitos deles poderiam ter vindo a Roma testemunhar a favor de Paulo, mas não vieram. O pior é que sentiam vergonha pelo fato de o conhecer. Ele aqui dá, Paulo escreve aqui 4 motivos para que Timóteo não se sentisse envergonhado pela sua proximidade com Paulo, o prisioneiro. No versículo 11, Paulo foi chamado por Deus. Pronto. Ele diz: Jesus o encontrou no caminho de Damasco e pessoalmente o chamou para o ministério da pregação do evangelho. Ele não era apenas um pregador, ele era um apóstolo, alguém comissionado que representava o seu Senhor. Ele era mestre dos gentios. Isso significa que ele poderia pastorear igrejas locais. Foi por causa dos gentios que ele permaneceu preso, porque se envergonharam das cadeias de Paulo e não testemunharam a favor dele. Está vendo? Se sentiram envergonhados.
É tão interessante isso, porque uma pessoa vai presa, o mundo todo vai contra ela. Mas será o que nós faríamos no lugar desses irmãos que não quiseram testemunhar a favor de Paulo? Nós vamos ver, e depois vamos falar, que Paulo não era um prisioneiro de Nero, ele não era um prisioneiro de César, ele era prisioneiro do Senhor. Não é? Ele confiava em Cristo. Eu sei em quem tenho crido. Salvação não consiste, meus irmãos, em crermos em algumas doutrinas, embora doutrinas sejam importantes. Somos salvos porque cremos numa pessoa. Uma pessoa, Jesus Cristo, o Salvador. É nele que nós cremos. Pode ser que hoje não estejamos sofrendo as prisões de Paulo, mas sofremos de outros modos. E como sofremos, meus irmãos? Do versículo 13 ao versículo 18, eu vou ler do 15 ao 18 agora, para nós falarmos. Versículo 15. Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles Sítio, Figelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Então, aqui nós vemos lealdade. Ele fala sobre lealdade espiritual. Paulo aqui encoraja Timóteo a seguir esse seu exemplo de lealdade a Deus, mesmo em meio de lutas. Está faltando tanto o ensino da lealdade hoje, não é? O ensino da lealdade. Pessoas... Eu me lembro de um pastor nos Estados Unidos falando comigo: irmã, aquela família chegou aqui e eu carreguei tudo para eles. Eu montei eu e os irmãos aqui, nós montamos a casa para eles, nós os suprimos, nós arranjamos escola para as crianças, cuidamos de quem veio com eles, nós arrumamos tudo, até emprego para eles. Ele ficou conosco aqui 1 ano e pouco. Tudo que ele sempre precisou teve, e agora se debandou para um outro ministério que chegou. Porque lá ele se sente melhor. Na realidade, ele está no reino de Deus. Ele continua no reino. Mas cadê a lealdade? Cadê a gratidão? Se aqui a igreja trabalhou para o meu bem-estar, que tal eu continuar aqui para trabalhar com os irmãos para o bem-estar de outros que chegam? Não, mas migrou por falta de lealdade. Falta de lealdade à igreja local. Hoje se ensina tão pouco ou nada sobre lealdade. Aqui você vê que Paulo encoraja Timóteo a seguir o seu exemplo de lealdade a Deus, mesmo em meio a lutas. Mesmo em meio a lutas. Do versículo 13 e 14, leal à palavra de Deus. Precisamos ser leais a Deus e leais à palavra de Deus. Deus deu a palavra a Paulo e ele estava dando a palavra a Timóteo. Agora o discípulo tinha a responsabilidade de mantê-la, guardando como um depósito precioso e passar aos outros.
Se Timóteo não guardasse o ensino, não teria o que passar para frente, e embora ele tivesse a sua própria ortodoxia, deveria temperá-la com fé e amor. Foi o Espírito Santo que entregou a verdade a Timóteo, e por isso o mesmo Espírito o ajudaria a guardá-la. É ele, o Espírito, que nos ensina a revelar aquilo que devemos compartilhar com os outros. Desde o início da história da humanidade, Satanás é o opositor da palavra de Deus. A primeira palavra de Satanás para a humanidade, lá em Gênesis 3:1. Eu vou ler para você. Gênesis 3, versículo 1. Eu sei que vocês sabem de cor, mas não custa nada. Olha aqui. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis da árvore do jardim. Ela vem e cria, ela introduz a dúvida. E ela continua, Satanás continua fazendo isso até hoje. Por quê? Deu certo lá atrás. Por que não daria agora? Por toda a história da igreja na Terra, a palavra de Deus vem sendo atacada pelas pessoas na igreja. E isso por quê? Homens e mulheres como Paulo e Timóteo guardam o depósito da verdade com fidelidade e a entregam para uma nova geração. Do versículo 15 ao versículo 18, ser leal ao certo de Deus. A província da Ásia, naquele tempo, compreendia alguns distritos do Império Romano, como Lídia, Mísia, Caria e Frígia. E, na sua segunda viagem, Paulo foi proibido de pregar ali. Está lá em Atos 16, no versículo 6. Atos 16, no versículo 6, que eu vou ler para vocês. Lembra daquela viagem frustrada? No versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Então, você vê, Paulo não podia pregar ali. Porém, na terceira viagem, ele ficou por volta de 3 anos em Éfeso, que era a capital da Ásia Menor, e evangelizou toda aquela área onde estavam as 7 igrejas. Aquela área foi toda evangelizada por Paulo. Não sabemos quem eram Figelo e Hermógenes, aqui do versículo 15. Talvez eram líderes de igreja naquela área e não quiseram vir a Roma defender Paulo, e os crentes de lá se envergonharam de Paulo, por isso se envergonharam de Jesus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Foi um tempo difícil para o apóstolo, pois Demas também o abandonou. E os outros companheiros foram enviados para lugares distantes, e então as falsas doutrinas logo começaram a permear a igreja. Está vendo? Paulo gostaria de estar livre para defender a fé, mas não podia. Então, agora chegou a vez de
Timóteo. É a hora de Timóteo tomar a frente. Houve um único homem, Onesíforo, que deixou Éfeso e veio assistir Paulo em Roma. Foi Onesíforo que arriscou a própria vida para dar suporte ao apóstolo. Parece que esse homem morreu antes de Paulo, pois o apóstolo ora aqui, pedindo misericórdia para a casa de Onesíforo e para ele mesmo. Ele ora por futura misericórdia, aqui no versículo 18. Olhe bem. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quanto serviço me prestou ele em Éfeso. Que homem precioso esse Onesíforo. Sabemos sua história só porque Paulo fala nas cartas, mas seus atos estão registrados para a eternidade. Aqui vemos e aprendemos que aquilo que é essencial para exercer o ministério de modo digno do chamado não mudaram. Está vendo? O que é que precisa? Coragem, entusiasmo, lealdade espiritual e não nos envergonharmos do sofrimento. Essa é a tônica desse primeiro capítulo da segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós vemos que Paulo, quando escreve essa segunda carta, ele estava preso e ele tinha pressa de que Timóteo viesse ter com ele. Nós vamos ver na continuidade do nosso estudo, antes que começasse o inverno, quando, então, os barcos acostavam e não podiam sair. Então, assim, meus irmãos, nós começamos hoje a segunda carta de Paulo a Timóteo e fizemos o primeiro capítulo. Temos ainda mais 3 pela frente. Então, eu espero que vocês aí, onde vocês estão, possam rever esse capítulo, esse estudo e aprender, porque aquilo que Paulo ensinou para o seu discípulo naquele dia, nessa carta, ele está ensinando para nós também. Amém? Amém. Thank you, Sister Edmeia. Sim, senhora. Eu vou abrir agora para alguém que tem alguma pergunta. Pode fazer agora. Lembra de tirar o microfone do mute. Ou se você quiser escrever no chat, eu posso ler também. Ok, sister, no questions. Então, é porque a coisa foi bem explicada, eu agradeço muito. Tudo bem. Então, na próxima terça-feira, nós nos encontraremos aqui, se Deus nos permitir, e faremos o segundo capítulo da segunda carta de Paulo a Timóteo. Amém? Amém. Irmã que Deus Edmeia, nos abençoe e nos guarde. Você pode orar, please? Sim, pois não. Sim. Senhor Deus nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, Deus dos céus, Deus Pai onipotente, Deus Pai misericordioso, Deus Pai que pela sua graça fez com que esses ensinamentos de Paulo a Timóteo ficassem registrados para nós. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, pelo teu cuidado em deixar tudo escrito para nós, porque hoje nós podemos aprender os mesmos conselhos que foram dados pelo apóstolo Paulo, um homem cheio do teu espírito, ó Pai, ao pastor Tiago, ao pastor Timóteo, ao teu filho Timóteo, também servem para nós hoje, ó Pai. Abre o nosso coração para que nós possamos aprender, para que nós possamos beber dessa fonte eterna de ensinamento e, acima de tudo, viver
sobre esse conselho, porque nós sabemos que dessa forma não vamos tropeçar. Te agradecemos, ó Pai, pela vida que existe nessa palavra. Te agradecemos pela urgência que sentimos no nosso coração em aprender aquilo que tu ensinas para nós através do teu santo apóstolo, das cartas que ele deixou. Todas elas não são do Espírito Santo. Pai querido, nós te pedimos que essa palavra fique guardada, plasmada em nós, e que seja transformada em atos de fé, de testemunho, para que nós possamos crescer e sermos cada vez mais alicerçados em Cristo. Queremos trazer diante de ti o pastor Maurício e a pastora Kátia, que estão aqui no Brasil. Que o Senhor os cubra mais e mais com os seus braços eternos. Que o Senhor os livre, que o Senhor dê a eles o descanso que eles precisam nesse momento para continuar o trabalho no reino. Abençoe e guarda a sua filha, a Eibra. Abençoe e guarda a sua família. Dá a eles satisfação e alegria, Senhor, saúde. Que tudo aquilo que eles planejaram saia muito melhor do que eles planejaram. Te pedimos por toda a liderança de Strong Tower, pelo trabalho que está sendo feito aí, ó Pai, que quando os pastores voltarem, tenham a alegria de saber que eles formaram discípulos aí, que a igreja não está sozinha. Nós te pedimos por todo o pessoal aí da igreja, ó Pai, pelas famílias que estão aí, pelas crianças que estão de férias. Pai, nós te pedimos de modo muito especial por todos aqueles que estão juntos conosco agora, assistindo e aprendendo e recordando da tua palavra. O Senhor nos dá graça, o Senhor nos dá fé, o Senhor nos dá o tempo, nos dá alegria para aprendermos a sua palavra. Então, que isso tudo que foi ouvido hoje, que foi estudado, ó Pai, possa ficar no nosso coração, para que seja um alimento que nos fortaleça cada dia mais e que isso tudo seja para a honra e glória do teu nome, para o crescimento e o fortalecimento da tua igreja aqui na terra. Amém. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Thank you. Tenham todos uma boa noite.